Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen Novaes e hoje voltamos com a nossa série Cartas aos Jovens Namorados. Como vocês sabem, já faz um tempo já que a gente está com uma série aqui no canal, que a gente está abordando alguns temas do livro Cartas aos Jovens Namorados, de Ellen White. E esse livro ele tem coisas muito interessantes, muito importantes para os jovens que estão ali nessa fase de namoro e tudo mais. Mas não só sobre namoro, mas também sobre noivado. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre noivado na carta de hoje. A carta de hoje, ela é endereçada a Mariana. A história dela é um pouco complicada, porque mostra que ela estava cedendo às tentações, às enganações de Satanás. Mariana era uma jovem que conhecia sobre o Senhor e estava se envolvendo com uma pessoa que também conhecia sobre Deus. Porém, essa pessoa que ela estava envolvida, apesar de aparentar ser cristão, ele não era cristão. Que coisa complicada, não é mesmo? Imagina só estar se relacionando com uma pessoa que aparentemente parece ser cristão. Na verdade, você perceber que a pessoa, ela não é cristã. Eu quero ler um pouquinho alguns trechos dessa carta com vocês. E aí, eu vou comentando um pouquinho com vocês sobre esse assunto, que é um assunto, assim, bem preocupante. Bora lá? Vou colocar meu óculos aqui, né? Porque, como vocês sabem, preciso enxergar, né? Vamos lá. Mariana. A carta é endereçada a Mariana. E eu vou ler algumas partes. Olha só o que diz ali. Você ama a si mesmo, ama os prazeres e a companhia de rapazes. Não faz distinção entre o que é digno e o que é indigno. Olha só que complicado, né? Pelo que deu pra perceber, a Mariana era uma moça que é egoísta, né? É soberba, que pensa em si mesma. Ela ama a si mesma, ela ama os prazeres, ela ama a companhia de meninos e ela não faz uma distinção entre o que é digno e o que é indigno. Então, é aquela coisa, né? Tanto faz se tá certo, se não tá, tanto faz se isso honra a Deus, se não honra. Se me dá prazer, então tá tudo certo, sabe? Essa parece ser a Mariana, ao que tudo indica. E continua dizendo, não tem experiência e bom senso, está correndo o risco de tomar um rumo que demonstrará ser totalmente errôneo e resultará em sua ruína. Tipo assim, o fim, sabe? A gota d'água, então, era isso. Você tem sentimentos sadios, porém sua inexperiência faz com que os coloque sobre objetos impróprios. É interessante, né, porque dá pra perceber que ela é bem imatura. E ela tem um sentimento sadio pela pessoa, né, porém ela é inexperiente. E por essa inexperiência e por ela estar colocando todo esse sentimento, que era um sentimento muito forte, em uma pessoa que não era a ideal, então era algo ainda mais complicado. Você deve se prevenir e não seguir a disposição de sua mente. A nossa mente, apesar de desejar muitas coisas, a gente não pode fazer tudo que, né, do que nos dá prazer, tudo que a gente quer. Minha querida filha, estamos vivendo entre os perigos dos últimos dias. Satanás está atento para corromper a mente da juventude, para corromper todo mundo, né? Mas os jovens são ainda mais vulneráveis pela inexperiência, por estarem aprendendo as coisas ainda, pelas escolhas importantes, né, como com quem namorar, com quem casar e tudo mais. Então, são campos em que o inimigo tem investido bastante, porque ele sabe que se tomarmos uma escolha errada em relação a isso, acaba prejudicando uma vida inteira. Satanás está atento para corromper a mente da juventude com pensamentos, sentimentos e afinidades que eles consideram como amor real e genuíno que não devem ser atrapalhados. Né, gente? Aquela coisa de a paixão cegar, de achar que tudo está contra o relacionamento e tal. Muitas vezes, quando os jovens tomam essa atitude, eles não veem os sinais de Deus, eles não veem o que está acontecendo, quem que é realmente a pessoa que está do seu lado. Elas veem só o amor, só veem as coisas boas, só veem aquilo que elas querem ver, mas não veem os defeitos. É importante conhecer os defeitos, aí já fica uma dica, né? Conheça os defeitos das pessoas que... Das pessoas não, né, minha filha? Da pessoa. Conheça os defeitos da pessoa que você está se relacionando. Isso é importante porque todas as pessoas têm defeitos e é importante que você saiba qual é o defeito da pessoa que você está se relacionando, porque você vai saber se você consegue suportar aquele defeito ou não. Nós não podemos viver de acordo com a nossa própria vontade nos nossos próprios caminhos. A própria Bíblia fala, né, que há caminhos que parecem direitos, que parecem retos ao homem, mas que no fim dá em caminhos de morte. Então, assim... Tem caminhos que parece que tá tudo certo, mas no fim dá ruim. A carta ainda vem falando que a Mariana, ela também não tem honrado seus pais. A carta também vem falando sobre as bênçãos de Deus em relação à saúde, à vida, ao raciocínio, às aptidões, aos talentos que Mariana tinha e que ela não usava para o Senhor. Tá, e por que isso é tão importante? Por que isso tá numa carta que envolve relacionamento? Porque assim, gente, quando uma pessoa está em um relacionamento que não é
é agradável ao Senhor, isso não vai refletir somente no relacionamento. Isso reflete em outras áreas também. Reflete em seus talentos, reflete se você tem honrado a Deus ou não, se você tem honrado seus pais ou não. Então, nunca um relacionamento fica só na área do relacionamento. Vai refletir em outras áreas. Então, não tem como servir a dois senhores. Não tem como no relacionamento não servir a Deus e no restante servir a Deus. Não tem como, sabe? Vai refletir em sua vida inteira. Relacionamentos são extremamente importantes. A carta continua falando sobre Arthur Jones. O nome é interessante, né? Olha só. Em toda a sua vida, ele tem sido rebelde, tem desonrado a seus pais, menospreza e se opõe à sujeição do lar e à autoridade paterna. Não se submete. Então, é extremamente rebelde, né? Continua falando ali que o espírito rebelde ele é tão natural como sua respiração. É briguento em casa, desobediente, violento, orgulhoso, ingrato e profano. Você está favorecendo tal espírito. Está permitindo que suas afeições se entreguem a esse rapaz. Pare exatamente onde está. Não permita que esse assunto avance nem mais um passo. Ela estava em uma situação de extremo perigo, porque se ele era tudo isso, ela estava se relacionando com ele, ela não iria ficar de fora dessa situação, né, gente? Não, mesmo que vocês vão ver mais pra frente que ele era uma pessoa que disfarçava muitas coisas, né? Que ele parecia, que ele tinha aparência de religioso, de cristão, mas que ele não era cristão. Ele era briguento, rebelde e tudo mais, orgulhoso, e isso não são atributos de um cristão. Então, assim, ela estava em um terreno muito perigoso, muito complicado. E por todo esse sentimento, por todo esse amor que ela tinha pelo rapaz, ela não estava enxergando tudo isso. A carta continua dizendo: foi-me mostrado que ele é um escarnecedor da religião, um incrédulo, desprezível, um cético. Ele zomba das coisas sagradas, simula um exterior correto para manter sua aprovação, mas em toda a sua vida tem sido um rebelde no lar e contra Deus. Aqui uma pausa só para falar sobre esse assunto, que é algo muito importante, né? Sobre cuidar, porque existem muitos lobos em pele de cordeiro, a gente sabe disso. Só que quando você está se relacionando com uma pessoa, né, acredito que é o caso de muitas pessoas que estão assistindo aqui, porque esse canal aqui, vocês sabem que é pra jovens, né, a gente fala pra um público jovem, então estão aí nessa fase de se relacionar e tudo mais. Não se engane só porque a pessoa tá na igreja, não se engane só porque a pessoa às vezes usa o seu talento pra Deus de alguma forma. Muitas pessoas aparentam um exterior de ovelha, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelha. É importante conhecer muito bem a pessoa, igual eu falei, conhecer os efeitos, conhecer a relação, o relacionamento dela com a família dela, conhecer o relacionamento dela com os amigos, avaliar tudo. Esse é o momento de avaliar, gente, porque depois não adianta avaliar nada, não tem que avaliar antes. Não importa como ele fala e engana, Deus o vê como realmente ele é. Aqui já vai o recado, né? Caso você seja um Arthur Jones da vida e não uma Mariana, uma enganada, mas sim um enganador, saiba que Deus, ele sabe quem você é. Mesmo que você engane, sei lá, sua namorada, seu noivo, sua noiva, Deus, ele sabe quem você é e não adianta disfarçar, uma hora a máscara cai. E isso vai ser ruim para as duas partes, não somente para pessoa que você está, não é ela só que vai sofrer com isso, mas sim a pessoa que está enganando também. Por isso advirto-lhe que não acalente sentimentos de afeto por esse rapaz. Desfaça toda ligação íntima e estreita com ele. É indigno de seu amor. Ele não a respeitará se não respeita nem honra seus próprios pais. Olha só, aqui é bem claro, né? Desfaça toda ligação. Tem pessoas, né, que percebem que estão no caminho errado, percebem que essa pessoa que ela está se relacionando não é a pessoa ideal, já deixou alguns sinais claros de que não é a pessoa certa, e mesmo assim ela mantém contato, mesmo assim continua mandando mensagem, mesmo assim continua sendo amigo próximo dessa pessoa, continua às vezes frequentando a mesma casa, continua indo nos mesmos lugares. Então assim, gente, quando você percebe que uma pessoa, ela não é de Jesus, que você percebe que essa pessoa não anda nos caminhos do Senhor, e você tem um sentimento muito forte por ela, não tem como, você tem que se desapegar de estar em contato com essa pessoa o tempo todo. Porque os hormônios, eles não são convertidos, então não tem como controlar algo se você está o tempo inteiro estimulando esses desejos, estimulando esses sentimentos. A carta continua: você não deve mostrar-se tão disposta a entregar-lhe os sentimentos do coração. Você é jovem e ingênua, certamente será enganado, a menos que seja vigilante. Deus tem propósitos para você, e Satanás deseja atrapalhar. Entregue-se sem reservas a Deus, una-se ao céu. Não se afaste de seu Redentor por causa de um jovem sem religião, um escarnecedor das coisas sagradas.
E a Ellen White, né, a autora, ela continua desafiando a moça a fazer mudanças, a entregar-se completamente a Deus. E isso é algo muito importante. Eu achei essa carta uma carta que resume muitos relacionamentos por aí, de pessoas que são enganadas, de pessoas que são enganadoras, de pessoas que, na verdade, elas se deixam ser enganadas, sabe? Que não enxergam porque não querem enxergar. Às vezes o negócio na cara delas, elas não querem enxergar, porque é muito bom gostar daquela pessoa, é muito bom o prazer, é muito bom aquela situação, sabe? Não consegue se desapegar, muitas vezes a dependência emocional. Então, se você tem dependência emocional de uma pessoa, é importante que você lide com isso, que você busque terapia em relação a isso, busque ajuda profissional, porque se existe uma relação de dependência emocional, na hora de quebrar essa ligação, vai ser muito mais sofrido. Então é importante, sim, um acompanhamento profissional ali, se for possível, né? Se essa for a sua situação, né? Eu espero que não seja. Mas assim, gente, essa carta, ela nos faz pensar sobre a importância de você realmente enxergar as pessoas como elas são. De não querer idealizar elas, de ficar tentando encaixar as pessoas naquilo que você quer, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por exemplo, as pessoas, elas são o que elas são. É importante que você enxergue elas do jeito que elas são. Sem pedras na mão para apedrejá-las, mas também sem vendas, para que você consiga enxergá-las do jeito que elas são, para que você consiga analisar elas. É claro que as pessoas, elas vão mudando, elas vão melhorando, elas vão crescendo, mas existem coisas que é complicado, principalmente quando a pessoa, ela não quer. Então, assim, se você é uma pessoa de Deus, se você se importa com a vontade do Senhor, e se você quer buscar a pessoa certa, é importante que você analise bem. Não importa se você já está no noivado, não importa se o casamento já está marcado, não importa se você está em um relacionamento tão próximo com essa pessoa. Até o momento do casamento, você ainda tem chances de dizer não. Não avance nem um passo se você perceber que essa não é a pessoa do Senhor, se você perceber que essa pessoa não honra o Senhor e que esse relacionamento não vai honrar o Senhor. Porque isso vai fazer com que você tenha um relacionamento infeliz e vergonhoso. Até a carta vem falando, né, que relacionamentos precoces, relacionamentos imaturos, até mesmo relacionamentos que as pessoas não veem as outras como elas realmente são, são relacionamentos que têm tudo para ser vergonhoso, para ser infeliz. Importante sempre levar em muita consideração que o lar é para ser um lugar feliz, o lar é para ser um lugar de amor, de respeito e de honra, de glória a Deus. Assim como diz ali no livro Cartas aos Jovens Namorados, todas as pessoas são responsáveis por suas ações, então não adianta ficar colocando a culpa no outro, e todas terão poder para se controlar se forem até Cristo. Por isso que é importante, sim, cortar ligações. Então, analise sua vida sentimental, analise a pessoa que você está namorando, analise a sua situação, porque isso é importante. E eu espero você no próximo episódio de Cartas aos Jovens Namorados. Eu não sei se você gostou de ter voltado aqui os episódios da Cartas aos Jovens Namorados. É uma série que a gente já começou já há um bom tempo, mas eu quero terminar ela com vocês. Então, a gente voltou e eu quero saber aí nos comentários o que vocês acharam disso. Coloquem nos comentários se vocês gostaram de termos voltado com essa série. E é isso, espero vocês no próximo episódio. Tchau!